3. Do lugar de realização da penhora. Artigo 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Parágrafo 1º. A penhora de imóveis, independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão de respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Parágrafo 2º. Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora, nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Artigo 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Parágrafo 1º. Deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão um mandado arrombando cômodos imóveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Parágrafo 3º. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto de ocorrência, entregando uma via por escrito ou ao chefe de secretaria para ser juntada aos autos e outra à autoridade policial, a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Parágrafo 4º. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas com a respectiva qualificação. Subseção 4. Das modificações da penhora. Artigo 847. O executado pode, no prazo de 10 dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Parágrafo 1º. O juiz só autorizará a substituição se o executado, inciso 1, comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício quanto aos bens imóveis. Inciso 2. Descrever os bens móveis com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram. Inciso 3. Descrever os semoventes com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram. Inciso 4. Identificar os créditos indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento. Inciso 5. Atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. Parágrafo 2º. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Parágrafo 3º. O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição, caso o requeira, com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime
for o de separação absoluta de bens. Parágrafo 4º. O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Artigo 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora, se, inciso 1, ela não obedecer à ordem legal. Inciso 2, ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial, para o pagamento. Inciso 3, havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. Inciso 4, havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto do gravame. Inciso 5, ela incidir sobre bens de baixa liquidez. Inciso 6, fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, ou, inciso 7, o executado não indicar o valor dos bens, ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Artigo 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo. Artigo 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se no curso do processo o bem de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Artigo 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se, inciso 1, a primeira for anulada. Inciso 2, executados os bens ou produto da alienação, não bastar para o pagamento do exequente. Inciso 3, o exequente desistir da primeira penhora por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial. Artigo 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados, quando, inciso 1, se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou deterioração. Inciso 2, houver manifesta vantagem. Artigo 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nessa subseção, o juiz ouvirá sempre a outra no prazo de 3 dias antes de decidir. Parágrafo único. O juiz decidirá de plano qualquer questão suscitada. Subseção 5. Da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico, gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Parágrafo 1º. No prazo de 24 horas, a contar da resposta de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido na instituição financeira em igual prazo. Parágrafo 2º. Tornados
indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou não o tendo pessoalmente. Parágrafo 3º. Incumbe ao executado o prazo de 5 dias comprovar que, inciso 1, as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inciso 2, remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Parágrafo 4º. Acolhida qualquer das arguições do inciso 1, 2 do parágrafo 3º, o juiz determina o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Parágrafo 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 horas, transfirá o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Parágrafo 6º. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional a notificação da instituição financeira para que, em até 24 horas, cancele a disponibilidade. Parágrafo 7º. As transmissões das ordens de disponibilidade, de seu cancelamento e de sua determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 8º. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução, ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade do prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Parágrafo 9. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em caso do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação do direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei.